Olá, você acompanha a partir de agora uma conversa com o líder do PT aqui no Senado Federal, o senador Wellington Dias. O nosso tema é o Pacto Federativo e todos os projetos que tramitam aqui na Casa que significam a reorganização desse pacto, né, senador? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A partir dessa perspectiva de líder do PT na Casa, o senhor está otimista com, desculpa, a relação à votação de matérias de um viés econômico, mas que definem uma redistribuição melhor de recursos entre os entes da federação? O senhor é otimista dessa causa? O pacto é verdadeiramente um parto, e um parto um pacto de difícil, mesmo quando tem parteiro, não é? Como é o caso de boa parte das propostas que são... E o senhor é médico, hein? E o senhor é médico. Ou que são apontadas pelo Supremo, como é o caso do FPE. O FPE, na alegria ou na dor, nós temos que resolver. Temos as condições de votação esta semana, a primeira tentativa de votação, há um compromisso do presidente da Casa que é abraçado, eu diria, por uma maioria que é simples. O objetivo do Fundo de Participação não é ampliar a receita para esse ou para aquele estado, muito menos retirar a receita. É de cumprir uma determinação constitucional. O Supremo já disse, a regra anterior era inconstitucional. Deu um prazo, nós não cumprimos. Agora um outro prazo que está se expirando. Temos que aprovar no Senado em tempo de ir para a Câmara para poder ser sancionado antes do mês de junho. Essa é a dolorosa situação. Isso já é uma motivação, né, já é uma motivação, não. É uma obrigação, é faca na garganta, como se diz. Agora, sobre isso, o relator, senador Walter Pinheiro, ele, após um amplo debate, ninguém pode negar isso, com prefeitos, com governadores, com o governo, enfim, chegou à seguinte conclusão. Uma regra em que começa de onde estamos, não faz, inclusive, alteração, porque aprovando em 2013, ela permanece no patamar de 2013, no ano de 2014. A partir daí, ele estabeleceu uma regra muito inteligente, em que primeiro faz uma distribuição proporcional à população e leva em conta a renda domiciliar, que é diferente até da renda per capita. A partir desse conceito, nós temos quem perde, perde pouco, quem ganha, ganha pouco, com raríssimas exceções. Mas mesmo quem tem alguma perda, o que é que ele faz? Faz uma regra em que, a partir de 2015, aquilo que teve de crescimento na receita do Fundo de Participação, tirando a inflação, o excedente é que vai para recompor quem fez a perda. Então, eu acho que é um caminho louvável. Mais fácil, o que o Congresso não quer para abrir o jogo aqui com o dono do dinheiro, que é o povo, tá certo? Nós avaliamos que é melhor tomar a decisão pelo Congresso Nacional do que deixar isso nas mãos do Supremo. Não que o Supremo não possa dar a sua interpretação, mas é que eu acho que a Casa da Federação, a Casa dos Estados, que é o Senado Federal especialmente, é quem tem que tomar essa decisão. Isso, o Congresso Nacional, eu acho, tem uma maioria que pensa assim, e é por isso que eu acho que vai ser votado. Senador, uma das questões, um dos projetos que entra nessa coisa do Pacto Federativo é a unificação do ICMS. A gente já teve no ano passado o fim da guerra dos importados, né? Que era essa questão de um Estado poder conceder incentivos através do ICMS. Agora, é a segunda parte da reforma tributária fatiada, é o ICMS mesmo dos estados. Essa discussão já começou na CAI e houve uma perspectiva interessante. Alguns senadores defenderam que, se a gente tivesse uma política de desenvolvimento regional mais consistente, instrumentos como esse do ICMS não seriam usados. Há a possibilidade, numa discussão como essa, a institucionalização de políticas mais consistentes na questão do desenvolvimento regional? Então, diferente do Fundo de Participação, eu acho que nós temos uma situação que é essa do ICMS, que aí é diferente, aí é interesse de povo e do país. Qual é a grande queixa? Nós temos a maior carga tributária, o povo não aguenta essa carga tributária pesada, o povo está pagando muito imposto. Pois é, então veja só, o ICMS
na forma como o governo apresentou, é uma posição corajosa, eu devo ressaltar, ela já vem debatida desde a época do presidente Lula, na época eu era governador, teve um dia que eu saí de dentro do Congresso Nacional como governador, ali por volta de 2004, 2005, certo de que nós tínhamos chegado a um acordo. No outro dia, um governador, aliás, uma governadora, chutou o pau da barraca e foi tudo embora. Então, veja, o que é que eu quero lhe dizer? O que é que se deseja? Primeiro, redução de carga tributária. E aí, a reforma que está colocada, ela vai representar uma redução de aproximadamente 3 pontos na carga tributária. O Brasil sair de 36% de carga tributária em relação ao PIB para algo em torno de 33%, talvez 32,5% até. O que nós temos ainda? É uma desburocratização. Hoje, cada estado tem um emaranhado de leis sobre ICMS. Você passa a ter uma legislação uniformizada. O fim da guerra fiscal, que já não funciona mais. Eu fui governador, já não funcionava em 2008, 2009, 2010, imagine em 2013. Uma empresa quer se instalar no Brasil. Aí o Piauí diz, olha, eu dou 100% de isenção de ICMS. São Paulo diz, eu dou também. E aí ele vai escolher o que tem mais massa de consumo, mais infraestrutura, terminamos ficando de fora. Então, onde é que está o ponto? Aí você colocou, acho que captou bem o ponto principal. Primeiro, segurança jurídica. Segurança jurídica. Há uma compreensão que essa proposta, com a implantação da regra da cobrança maior, a maior fatia ficando no destino do produto, onde mora o consumidor, e não onde está a fábrica, não é? Na origem, como se diz, eu acredito que ela vai uma mudança radical. É isso que acaba com a guerra fiscal. Aí qual é o ponto? Segurança jurídica para as empresas e para o governo, município e estado especialmente. O que está se propondo? Primeiro, o reconhecimento daquilo que foi concedido, ou pelo CONFAS ou por lei. Né? Aquilo que está concedido de alguém receber um benefício, tem direito ainda 8, 10 anos para frente. Então, isso ser homologado e você vai ter esse direito para frente. Segundo, a segurança jurídica, o que eu percebi nas audiências. Ora, se o governo quer dar um fundo de compensação para quem tiver redução de receita, por que dá em lei e não dá numa emenda constitucional? Eu acho que é uma coisa que dá para negociar. E como líder do governo, eu acho que é um caminho que a gente pode tratar com o governo. O outro aí você coloca que é o ponto principal. Eu tenho hoje, bom ou ruim, eu tenho um instrumento de atração de empresas que é abrindo mão de ICMS. Como dizem os governadores e prefeitos, estamos comprando emprego, tá certo? Com concessão de tributo. Nós deixamos de arrecadar os impostos daquela empresa em troca dela garantir ali alguns empregos. O que vai ficar no lugar? A política de desenvolvimento regional. O que o governo está propondo? Um fundo de desenvolvimento. Aí qual é um problema que está sendo debatido? O tamanho desse fundo. Eu acho que já há um consenso. 16 bilhões é um patamar que fica semelhante ao que era das concessões de todas as isenções de ICMS. Pois bem, se isso é verdade, é possível fazer esse fundo de desenvolvimento com emenda constitucional para poder ser seguro? Vem sempre a lembrança da Lei Candir, que ora o governo cumpre, ora não cumpre. E, por último, a lembrança de que há necessidade de que haja mais recurso orçamentário do que empréstimo. É tipo assim, o meu estado, o seu estado tem um dinheiro para... A empresa quer se instalar, precisa de uma estrada, faz. Precisa de uma base de energia, uma subestação, ali tem um dinheiro para fazer. Precisa, a empresa quer se instalar, mas ela quer que o governo tenha uma participação, então eu entro com capital. Quanto é a empresa? 100 milhões. Então eu entro com 40 milhões e você com 60 milhões. Então, você ter incentivos, inclusive para a questão da carga, da carga de juros e encargos, enfim. Então, essa é a discussão. Junto com o ICMS, eu acho que vem uma outra política, que é o da redução da mudança das regras dos juros, dos encargos da dívida, com o aumento da capacidade de investimento e pagamento. O que é isso? Os estados e os municípios pagando menos encargos,
vão poder ter mais dinheiro para investir, que é o que está faltando. E aí muda a vida do cidadão. Muda a vida do cidadão. Então, eu acho que, tirando a parte de fundo de participação, que ela é mais por força dessa decisão do Supremo, as outras medidas, sim, elas interessam a povo. O que nós queremos? O que deseja a presidenta Dilma? O que deseja, eu diria, a maioria dos governadores do Congresso Nacional? Crescimento. Fazer o país crescer, ter regras mais simples, facilitar a vida do empreendedor, dos trabalhadores, poder garantir as condições de menos tributos para poder ter mais crescimento. Nós vamos ganhar com o crescimento da economia, ou seja, ter 36% sobre um produto interno bruto, não é, de 100, é menos do que eu ter 30%, 32%, não é, de um de um produto interno bruto de 200, por exemplo. Então, esse é um caminho que eu defendo aqui ardorosamente. Eu acho que o Brasil fez uma proposta corajosa e o Congresso vai ter que decidir, ou que sim ou que não. Já começamos a votar na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, também agora nesse começo de abril. Senador, agradeço a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo se esgota, mas reitero o convite para que o senhor volte, porque esse assunto é complexo. Com prazer. A sua presença aqui é muito elucidativa. Com prazer. Obrigada pela sua presença. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.